está lá. Porque isso é a representação da cultura francesa, é ou não é? É isso que a gente espera e isso, independentemente de quem faça, está lá. Vocês veem a mesma coisa se fizerem o raciocínio com a moda italiana. O que são as marcas italianas? Você fala na Itália, imediatamente vem na imagem uma ideia de uma roupa super bem feita, já mais colorida do que a moda francesa, não é mesmo? E com uma fortíssima marca também. Peguem a americana, vocês falam na moda americana. O que é a moda americana? Ralph Lauren, Calvin Klein, Donna Karan. Seja qual for o nome da marca, a imagem da roupa que nos vem é uma roupa mais prática, limpa, mais esportiva e sem grandes pretensões de renovação do desenho. Portanto, os países definem sim. Ah, tá. Então, desta maneira, a gente vai, eventualmente, conseguir definir o que é uma moda brasileira. Em primeiro lugar, na minha opinião, é uma moda muito jovem que está começando a dar os seus primeiros passos dentro de casa e na direção do mundo. E como todo jovem, ela é corajosa, ela é um pouco atrevida, ela pensa que sabe e pode mais do que de fato ela pensa, ela pode e sabe. É menos culta do que as suas colegas veteranas, mas em compensação, ela tem vigor, ela tem entusiasmo, ela tem graça, ela tem coragem, né? Pode-se dizer também, e eu acho isso importantíssimo para a gente definir a moda brasileira, que ela leva em conta o corpo de quem a usa. A nossa moda não é uma moda de vitrine, não é uma moda de museu, mas é uma moda que se expressa através do corpo. Nós precisamos do corpo para que a nossa moda se mostre no seu melhor. É uma moda que tem no DNA cor, calor e sex appeal. É uma moda sexy. Brasileiros sempre usam a roupa um pouquinho mais justa, um pouquinho mais curta e um pouquinho mais colorida do que qualquer outra pessoa. Então, quando os estilistas brasileiros deixam que esse DNA apareça de alguma maneira, o resultado costuma ser ótimo. O mundo da moda está atrás de um vento novo, para oxigenar um pouco essas veias perfumadas, não é, do mundo europeu e do mundo da moda tradicional. Nós podemos fornecer essa renovação, esse frescor e essa novidade. Nós temos como oferecer uma roupa despretensiosa, no casual, imaginativa, a um preço razoável, porque o Brasil não é associado a uma ideia de luxo, ninguém associa o Brasil ao luxo, mas associa o Brasil a coisas agradáveis, a um bem-estar. Essa que é a verdade. Nós temos que ter, portanto, nós temos que poder oferecer uma roupa despretensiosa, imaginativa, a um preço razoável, se soubermos nos profissionalizar e nos organizar. Do ponto de vista administrativo e financeiro, porque moda não vive só de criação, né? Bom, o momento seria bom para nós abastecermos o mundo em crise financeira com uma roupa ligada a noções de sol, alegria, graças, coisas que fazem a vida melhor. A marca Brasil evoca esses elementos. Nós temos um lifestyle, um estilo de vida que é olhado fora com simpatia. Eu tive há pouco tempo com uma conhecida nossa, que é uma estilista internacional, que é a Diane von Furstenberg, que vocês devem ter ouvido falar. A Diane esteve aqui e ela fez um comentário que eu achei muito interessante. Ela disse o seguinte, que do BRIC é Brasil, Rússia, Índia e China, né? Os países que compõem o BRIC. Ela falou, o Brasil é o que tem mais possibilidades, porque ele traz no nome e no som da palavra uma promessa de felicidade. Eu achei isso super interessante. Você fala na Rússia, desculpe, mas ninguém pensa em sol, alegria e felicidade. É um país muito bom, muito sério, mas não evoca essas coisas alegres que o Brasil evoca, né? Portanto, o momento seria bom para abastecermos o mundo numa crise financeira,
com uma roupa ligada a esses valores. A nossa moda, portanto, precisa crescer, produzir e se expandir, gerar empregos, mas com uma estratégia clara que leve em conta tudo isso que nós estamos falando. A hora é boa para a indústria da moda brasileira se colocar e reivindicar um lugar. Quem sabe não está na hora da gente falar aquela frase que parece uma brincadeira, do Brasil para o mundo, é ou não é? Bom, era isso que eu tinha para falar sobre esse assunto. Vamos passar a palavra agora para... Bom, alô, alô. Bom dia, prazer estar aqui com vocês que vieram buscar alguma coisa, né, em pleno sábado, que não fosse muita diversão. Depois dessa síntese ótima da Glorinha sobre história da moda e posicionando aí o Brasil, eu acho que eu vou trazer isso para o jornalismo de moda, especialmente, que vive o mesmo momento da moda no Brasil, que é esse momento adolescente, de uma especialização no jornalismo que é muito nova. Então, como toda coisa que é muito nova, é exatamente o que a Glória falou, é muito abusada, e tem uma sede de saber, de novidade, etc., mas muitas vezes é leviano, porque não tem ainda a noção da responsabilidade ou a noção do peso que a opinião ou a palavra dele tem em relação ao mercado, que é um mercado que gera emprego, que é um mercado importante para a economia do país, e um mercado que mexe essencialmente com a autoestima das pessoas, que é o mercado da moda. E eu queria, assim, eu estava lembrando aqui, porque tem uma pessoa aqui na mesa que me acompanha desde o começo, né? E quando eu fui ser jornalista, na verdade, eu jamais pensei em trabalhar com moda. Eu queria fazer política, porque eu achava que, como jornalista, eu teria o poder de mudar o mundo, de denunciar as injustiças sociais. Enfim, eu achei que a gente era muito poderoso como jornalista. E logo que eu comecei, eu acabei fazia freelancer para várias revistas, e daí a editora Abril, na época, me chamou para ser editora de beleza da Capricho, que tinha acabado de mudar o projeto editorial, e eu não quis, achei aquilo quase que uma ofensa ser editora de beleza, quando eu queria ser uma repórter engajada, uma pessoa muito mais elevada, digamos, né? Séria. E, finalmente, eu recebi um convite, que era o convite dos meus sonhos, que era trabalhar na Folha de São Paulo, com um colunista, que na época era o colunista mais lido da Folha, chamado Tarso de Castro, que na época era casado com Gilda Midani, que hoje o mundo nos coloca aqui lado a lado, nessa mesa. Então, realmente são coincidências. E o Tarso era uma pessoa super política, super engajada, falava o que pensava. Foi uma experiência maravilhosa, mas, de alguma maneira, eu acho que eu despertava uma confiança nessa área de moda, que, por onde eu passava, as pessoas me pediam matérias relacionadas à moda, e foi na Folha, então, que eu comecei a falar de moda. Na época, o jornalismo de moda ainda era muito voltado para um jornalismo feminino, ou seja, moda era coisa de mulher. E, felizmente, em 25 anos de carreira, houve uma mudança radical, né? Então, eu vejo, por exemplo, pelo GNT Fashion, pelos e-mails que a gente recebe, como os homens estão atentos a isso, como os jovens estão atentos a isso, e estou um pouco até chocada, porque ultimamente eu tenho recebido muitos e-mails de crianças. Então, crianças de 10 anos, de 8 anos, de 11 anos, querendo saber de moda, me contando como querem ser estilista, como querem virar jornalistas de moda. O que, claro que vai haver um efeito aí da novela Tititi, que tem uma personagem que está ligada em moda, mas é um pouco assustador até esse poder que a moda adquiriu aqui no Brasil sobre as pessoas, né? Como ela virou uma coisa tão encantadora, né? Que uma criança já quer, porque quer, dela me manda e-mail, enfim. Eu fico muito feliz de poder ser essa interlocutora para essas pessoas, mas
foi uma mudança muito grande, gente, porque em 25 anos, uma coisa que tinha um ranço, inclusive entre os colegas jornalistas, um preconceito enorme dentro de uma redação de um grande jornal, hoje em dia é vista de fato como um valor. Então, hoje em dia, os jornais diários têm a moda como um valor, os jornais grandes jornais como o Jornal Nacional, o Fantástico, enfim, têm a moda como pauta recorrente no dia a dia. E isso, para a gente, é muito bom, porque coloca a moda mais em evidência. Ainda, evidentemente, um evento como São Paulo Fashion Week contribuiu muito para que o mercado se profissionalizasse, para que o mercado se respeitasse e, com isso, criando essa grande vitrine que, sem a mídia, não existiria também, né? Então, a gente tem que entender a parcela, digamos, de cada um nesse processo, né? A parcela de responsabilidade, de sucesso e de fracasso. Então, essa mudança, em grande medida, mostra que, primeiro, vem de um processo de amadurecimento de todas as pontas, porque, enquanto as pessoas não se respeitavam, de fato, era como se elas estivessem patinando em busca de alguma coisa. Hoje em dia, a gente pode dizer que a gente tem bons nomes de criação à frente da moda aqui no Brasil, que a gente tem bons profissionais no jornalismo de moda também, que são pessoas que servem de referência. E, ao mesmo tempo, a gente vive hoje essa era do tempo real, da internet, dos blogs, dos twitters, onde todo mundo, de fato, pode se expressar e pode falar o que pensa. E quem tiver, de fato, uma expressão ou mais única ou mais criativa, acaba se destacando até nessa terra de ninguém, que é a internet, né? Porque na internet tudo cabe. Você não tem limite para nada, nem de espaço, nem de censura, enfim, a internet de fato é uma terra de ninguém, onde quem é alguém acaba de fato se destacando e construindo uma identidade própria que se sobressai à frente dos outros. E dentro dessa identidade do Brasil que a Glória falou, eu acho que é muito importante a gente lembrar da questão da sustentabilidade. Porque a gente tem aqui no Brasil o maior ícone da ecologia e da sustentabilidade no mundo todo, que é a Amazônia. No entanto, até hoje, o governo não conseguiu criar, não sei se uma solução, mas no mínimo uma política que preserve e, ao mesmo tempo, torne a Amazônia uma economia rentável, mas não destruída, né? Não em cima do extrativismo total, exatamente. Então, eu acho que essa questão da sustentabilidade, que o Brasil tem aqui, no quintal de casa, praticamente, 1000 possibilidades de tingimentos naturais, de construção de fibras para a indústria têxtil. Enfim, o Brasil tem uma riqueza nesse sentido, que se ele, de fato, souber capitalizar e souber desenvolver, porque sem valor agregado de design e de tecnologia também não dá para ir longe, ele, de fato, eu acho que pode criar uma marca e se transformar, criar um novo luxo, uma marca de novo luxo em cima da sustentabilidade. Porque o Brasil, de fato, não é identificado com produtos de luxo. Mas se a sustentabilidade, nesse sentido, vier para os produtos e for integrada à moda, é o valor que hoje, de fato, passa pelo luxo. O mercado de luxo hoje vive esse dilema, vive essa crise, digamos, e quem não levar a questão da sustentabilidade em consideração vai ficar para trás, porque não faz mais sentido a gente pensar em progresso sem pensar em sustentabilidade. Eu acho que está bom já, né? Depois a gente continua.